buscar. Primeiro, entender que precisamos de libertação e buscar a libertação todo o tempo. Sem a libertação, é impossível nós fazermos parte do reino de Deus. Sem a libertação, é impossível nós permanecermos no reino de Deus. Ou, sem a libertação, é impossível Deus permanecer reinando sobre nós. Que é a mesma coisa. Eu estar no reino de Deus, se eu estou no reino de Deus, então Deus está reinando sobre mim. Então, sem a libertação, é impossível eu fazer parte do reino de Deus. Ou impossível de Deus estar reinando sobre mim. Então, todos os dias, você, todos nós, temos que ter essa consciência que nós precisamos se libertar. Às vezes, quando fala-se de libertação, às vezes a pessoa só pensa em demônios, né? Em espíritos malignos, em pessoas possessas, e não tem nada a ver, às vezes. Não é só isso, praticamente. Faz parte, mas não é só isso, não fica limitado a pessoas possessas. Libertação, ela abrange a muitas coisas. A muitas coisas. Eu estava meditando nessa palavra, buscando a Deus para esse culto, e Deus estava falando comigo. A gente vive numa rotina, e, por exemplo, uma pessoa que tem o seu trabalho, ela acorda de manhã, né? Se prepara para o trabalho, toma banho, toma café, ela se arruma para o trabalho, sai, pega a condução dela e vai até o trabalho. Mas qual a rotina que ela faz? Às vezes tem outras que toma um café, sai, pega o ônibus, aí no caminho do trabalho ela gosta de, quando dá, né, para sentar, né? Quando dá para sentar, ela gosta de sentar e ir cochilando até o trabalho. Isso quando dá. Porque às vezes está tudo lotado, não tem nem como. Ou então, às vezes, a pessoa vai ouvindo uma música ou assistindo um vídeo no celular. É uma rotina. Se deixar, é todo dia a mesma coisa. Ela ou vai dormindo, ou ela vai ouvindo uma música, ou ela vai vendo videozinhos curtos para passar a viagem. Chega no trabalho, começa a se envolver com o trabalho, acaba o expediente, volta ela para casa, ou vem dormindo, ou vem assistindo um videozinho curto, ou vem ouvindo uma música no caminho. E chega em casa, tem os problemas de casa, da família, os filhos, comida para fazer, ou não é? Coisas para fazer em casa, que ela faz, toma um banho, deita e dorme. A rotina diária. E às vezes, essa rotina diária, vai assim. E quando ela pensa, ela medita na palavra. Ela pega a Bíblia para ler, para meditar. Quando? Às vezes. Mas a maioria das vezes não é essa rotina. Não é essa rotina da pessoa. E o que Deus estava falando comigo? Muitas pessoas precisam se libertar dessa rotina. A rotina dela é isso aí. E ela não faz nada mais diferente. Eu estava até falando com a minha esposa, porque eu gosto sempre de pregar, às vezes que eu estou vivendo. Eu gosto de colocar sempre eu no meio da pregação. Eu estava falando com ela é testemunha. Desde, não sei quando eu comecei a trabalhar, foi em novembro. Antes de eu começar a trabalhar, quando eu me voltei para Jesus, eu mudei a minha rotina. Que era uma antes de eu voltar para Jesus, era uma, que ela sabia que era só trabalho. Jesus me parou e eu mudei a minha rotina. E a minha rotina era oração, monte, lendo a palavra, meditando, oração, monte, meditando a palavra. E tem um estudo que Deus colocou no meu caminho, que virou também a minha rotina. E eu
comecei a meditar de dia e de noite. Eu ia para trabalhar e no caminho eu ia com um fonezinho ouvindo estudo. Voltava ouvindo estudo. Estava no trabalho, estava ouvindo estudo. Eu mudei a minha rotina. Eu me libertei da rotina que eu tinha anteriormente. E mudei. E essa mudança, essa libertação, eu comecei a colocar na minha mente algo novo. Para muitos é chato ficar ouvindo estudo direto, ficar ouvindo louvor o tempo todo. Para muitos é chato. Mas aqui, o que o homem de Deus ele fala aqui? Rogo-vos, pois, irmãos, que pela misericórdia de Deus, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Quer dizer, o homem de Deus está alertando, induzindo a gente a se voltar para Deus. Mesmo que seja um sacrifício, nós temos que fazer esse sacrifício de se voltar para Deus, no corpo, alma e espírito. Que a nossa mente tem que sair dessa rotina. Às vezes é trabalho, é casa, chega em casa, liga a televisão, fica ou então é no celular falando no WhatsApp, ou vendo redes sociais para lá e para cá. A gente tem que sair dessa rotina, tem que se libertar disso. Que quando eu me libertei disso, quando meu foco mudou, minha mente mudou. Minha cabeça mudou. Eu comecei a ver aquilo que Deus tinha preparado para mim. Eu comecei a entender, a ver Deus. Deus começou a falar comigo. Deus começou a falar comigo, porque eu estava todos os dias, não só ouvindo, mas orando. Deus, fala comigo. Através desse estudo que eu estou aqui ouvindo, fala comigo, o que o Senhor quer? E Deus, cada estudo, Deus abria minha mente para um lado. Deus ia falando. E eu comecei a me preocupar em viver o que eu estava aprendendo. Porque não adianta a gente também aprender e não o quê? A minha mente foi sendo renovada com aquela palavra, com aquele aprendizado, com aquilo novo. Eu fui aprendendo, eu falei, Senhor. E eu comecei a colocar, tentando colocar em prática tudo que eu estava aprendendo. Aí Deus, Ele tem feito, eu estava até falando com a minha esposa, ela é testemunha, a gente tem vivido uma vida maravilhosa, não é? Amém. Deus tem abençoado a gente muito, 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 muito. Mas eu falo para ela, ó, o segredo é, Deus, que não seja feita a minha vontade, mas a sua. Eu falo para ela, a gente tem que entender, ó, se a gente vai resolver alguma coisa, não deu certo, é porque Deus não quis que desse. É porque não era a vontade de Deus. Porque quando Deus está na frente, aquilo que tem que acontecer, acontece, ponto final. Mas se Deus não está permitindo acontecer, porque não é a vontade dele, a gente não está orando, a gente não está pedindo para ele abençoar, não estamos colocando na frente, não estamos falando que seja feita a vontade dele. Então se não está acontecendo é porque ele não quer que aconteça. Ou não é a hora, ou ele não quer. Então aceita. Vamos aceitar, não vamos ficar tristes, não vamos ficar desanimados, vamos ficar felizes. Porque se Deus não abriu essa porta, um exemplo, é porque Ele tem uma maior para abrir. Se Deus não permitiu isso, é porque Ele tem algo muito maior, muito superior para fazer. E a gente tem vivido isso. A gente tem vivido essa boa, porque, ó, rogo-vos, irmão, pela compaixão de Deus, ou pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sedes conformados com este século, ou com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E aí a gente começa a ver o que Deus quer para a gente. E a gente passa a confiar em Deus. Até quando as coisas dão errado.